Boa tarde para todos. Vamos começar então falando sobre a vida no interior oco da Terra. Uma civilização que a espiritualidade chama de Argos. Uma civilização também que fez parte da antiga Grécia, numa região também com o nome de Argos, que posteriormente passou a ser Argólida. Essas pessoas, esses espíritos, passaram a reencarnar, essas pessoas se deslocaram para Argos por alguma passagem entre a superfície e o interior oco. Posteriormente ilustraremos. E, na sequência dos séculos, dos milênios, muitos desses espíritos passaram a reencarnar em Argos. No livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, nós sintetizamos, de alguma forma, um pensamento que é científico, porque todos os corpos do universo, em função da sua idade, passam a ficar ocos, em função da desintegração atômica ser do núcleo para a periferia. Terra oca, embora seja um assunto que já se pesquisa, principalmente nos ambientes espiritualistas, certo é que nós temos uma obra inquestionável que é a Grande Síntese de Pietro Baldi. E se observarmos, como ele fala, que o elemento ou a essência criadora dos universos materiais é o éter cósmico, e que esse éter vai envelhecendo, recebendo nomes diferentes em função do seu número de elétrons, então toda desintegração atômica de qualquer parte do universo é do núcleo para a periferia. Então a Terra, como um corpo ou como átomo astronômico, também começa a se desintegrar do núcleo para a periferia. Observemos então as três figuras que estão aqui. A primeira demonstra como se fosse a Terra sólida, ou seja, acabou de ser formada aquela nebulosa. A segunda figura já demonstra o seu núcleo um pouco de abertura, exatamente em função do envelhecimento da matéria que deu origem ao núcleo que começa a se desintegrar. E no terceiro momento, na terceira etapa, o círculo já demonstra uma desintegração muito maior. Então é nessa parte oca que cada vez vai ficando mais oca, vai aumentando o espaço volumétrico. Então aí é que mora a civilização Argos. Aí é que vive a civilização Argos. E nós vamos descrevendo na sequência do tempo. Aqui no Brasil nós temos algumas passagens importantes ligando a superfície ao interior oco da Terra. No Mato Grosso, por exemplo, na Serra do Roncador, existem passagens. Tanto é que o pesquisador inglês Percy Harrison Fawcett desapareceu no Brasil em 1925. E a sociedade da época considerou que ele foi comido pelos índios. Na verdade, ele foi viver em Argos, se adaptou a uma nova realidade, a novo ambiente para a sua vida biológica. Inclusive, a sociedade poderá trazer notícias sobre a vida no interior da Terra e citando algumas pessoas que desapareceram aqui da superfície. E entre elas vão citar o Fawcett. O Fawcett, na verdade, quando ele veio ao Brasil, ele veio seguindo uma orientação ou um mapa da antiga história, ou da história antiga, procurando a chamada Cidade dos Brilhantes, que é conhecida por Cidade Ofir. Dia e noite em Argos corresponde a mais ou menos o inverno europeu. Então é um ambiente mais ou menos uniforme. Por quê? Quando nós estamos em alguns países da Europa, então, no inverno, nós temos aquela sensação de um pouco de escuridão. E na verdade não é. É que o Sol em Argos, ele é um Sol artificial, embora a energia que gera a claridade seja a energia natural. Então a ciência argosiana criou, com a tecnologia, meios para gravar a desintegração atômica em forma de luz, e aquela luz é que alimenta o ambiente. A Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, também tem uma passagem para Argos. Inclusive já tivemos histórias, e a sociedade conhece, pessoas que se apresentaram ali, três jovens aqui no Rio de Janeiro, a sociedade registrou na época, e eles identificaram essas pessoas que vieram de Argos. Posteriormente nós vamos conhecer com mais detalhes. Certo é que ali tem uma passagem física para Argos.
Todos nós sabemos, inclusive a ciência, que os polos são abertos. Esses polos abertos servem porque nós temos um intercâmbio cultural entre Marte e Argos. E as espaçonaves que vêm de Marte, em especial de Marte, que também nós temos de Júpiter, de Saturno, mas em especial de Marte, elas entram pelos polos. Só que discos voadores não é uma particularidade de outros mundos, porque aqui na Terra também temos discos voadores. É o caso dos discos voadores que saem, que vêm de Argos visitar aqui a nossa superfície. Um outro ponto importante, que logo daqui a pouco nós vamos ter mais informações, é o Triângulo das Bermudas. E nós solicitamos ao Ramatiz, um mestre luz, que orienta aqui o nosso ocidente. Ele falou que o Triângulo das Bermudas foi preservado durante séculos e milênios, e somente agora nós vamos receber novas revelações. Aquilo ali faz parte dos próximos eventos ligados à Terra. Então, o que desapareceu ali, como navios, aviões, embarcações de um modo geral, todos esses objetos ou máquinas foram para o interior oco da Terra. Tem árvores, tem a vegetação, lá tem mares, tem rios, tem oceanos, tem vida animal, tem tudo. É muito parecido com a nossa civilização aqui da superfície. A diferença é a evolução, que em outro momento nós falaremos. Falamos ainda há pouquinho que há um intercâmbio muito específico, principalmente ligado à ciência, à filosofia de vida, essa dinâmica da existência entre Marte, não só Marte como planeta, mas também Marte como satélite, que é o caso, falamos no vídeo anterior, da Lua ou do satélite marciano chamado Phobos. Então esses discos voadores ou essas espaçonaves também vêm de Phobos. Conforme falamos no vídeo anterior sobre a vida em Marte, os seres humanos argosianos têm, em média, 1,50 m a 1,60 m de altura. É exatamente a mesma medida que nós temos sobre os marcianos. A alimentação, que não poderia ser diferente, é integralmente vegetariana em Marte. Lá, a civilização já não faz mais uso da alimentação com animal. A civilização argosiana, o que já é um processo natural, que nós também da superfície já estamos caminhando para tal, eles já não fazem mais uso da alimentação com animais. Os animais já fazem parte do dia a dia da vida. Tanto é que o Ramatiz até nos esclarece que em Marte os animais evoluem mais rápido porque os seres humanos já não têm tanta agressividade do animal que eles foram, e aí provoca um bem-estar naquelas diminutas consciências no reino animal. Em Argos é a mesma coisa que acontece. Os seres menores, reinos menores, já estão mais integrados, ou os humanos já estão mais integrados aos seres da criação. Falamos também em outro momento, mas temos um livro inteiro, um livro só falando sobre a predestinação espiritual do Brasil. Mas também temos o livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando sobre a responsabilidade que o Brasil tem diante da humanidade. Brasil, Coração do Mundo é um livro que trata exatamente desse compromisso, que todos os espíritos que reencarnaram na Terra ou que fazem parte atualmente do torrão brasileiro, eles estão com a responsabilidade. Só que essa responsabilidade não está restrita ao Brasil, mas a todos os países da América Latina. Então o compromisso para transformar o mundo é de toda a América Latina. E nós especificamos com bastante detalhes no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Só que de todos os 21 países, no Brasil, está centralizado esse ponto de captação das energias do cosmos para o futuro da humanidade. É chegado então o momento das grandes revelações para a sequência da evolução da sociedade do planeta como um todo, não só aqui da superfície, como também de Argos. Da mesma forma, é chegado o momento de o Brasil assumir a sua predestinação espiritual, conforme revelado por vários autores, vários amigos, vários companheiros desencarnados, principalmente através da psicografia de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, que o Brasil está predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É chegada então a hora de o Brasil receber milhões de europeus, mas não tão somente os europeus, porque povos de outros
continentes também vão se deslocar para o Brasil. Faz parte do programa da humanidade terrena. Nós não estamos defendendo apenas um torrão pátrio. Cumprindo, é o que estamos fazendo, cumprindo um planejamento sideral voltado para a Terra. E cabe a todos nós divulgarmos esse momento tão especial. Conforme falamos no vídeo anterior, o Brasil está com a responsabilidade espiritual de renovar o cristianismo. Nesses últimos 26 anos, nós temos divulgado em várias partes do mundo de que o Brasil precisa implantar na consciência da humanidade terrena os adventos crísticos. E essa matéria já também enviamos ao Papa Francisco, um livro com o título Adventos Crísticos, e a Secretaria de Estado do Vaticano sinalizou ter recebido as obras. Então não é uma coisa particular e fechada para o Brasil. Como nós vivemos aqui e vivemos em Portugal, nós estamos aí há 18 anos divulgando também essa proposta em Portugal. Como aprendemos que fora do amor não há salvação, vamos então aprender a amar um pouco mais, com todas as nossas fibras, com toda a nossa realidade. Fazendo parte do programa espiritual, e de agora em diante nós vamos intensificar, 1400 anos aproximadamente antes de Cristo, a espiritualidade começou a sinalizar que nesta fase, quer dizer, nesse momento em que a Terra entra em transição, mudança de transição, desencarnaria o nosso querido Chico Xavier e o Papa João Paulo II. E a partir daí, nós iríamos intensificar a divulgação, aproveitando que o Sai Baba continuou encarnado por um tempo, e o nosso Divaldo, que continua ainda encarnado agora. Mais um colaborador dessa transição, ou dessa movimentação de novas energias, é o atual Papa Francisco. Então vamos encerrar pedindo a Deus que nos próximos instantes nós todos estejamos conscientes qual o nosso papel diante da vida. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre o Cristo interno, a essência de Deus em nós, porque nós somos partes não apartadas dele, o Supremo Criador. Paz para todos nós.